A linguagem que nós falamos identifica a que reino nós pertencemos. Mateus capítulo 12, dos versos 33 a 37. Diz assim a palavra de Deus: a árvore boa dá o seu fruto bom, e a árvore má dá o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis fazer e falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Senhor, ainda pedimos, ó Espírito Santo, a iluminação da nossa mente, do nosso coração, para que entendamos a palavra e sejamos capazes, ó Deus, de corrigir a nossa conduta e colocar essa palavra em prática em nosso dia a dia, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando nós estudamos linguística, ou alguém faz uma pesquisa, uma análise linguística, é curioso que a linguagem ela é tida como uma das mais fortes características de uma pessoa. Pela linguagem dela, pela maneira como ela fala, pelo sotaque, nós sabemos então a origem, a procedência, a nacionalidade. Podemos até saber, dentro de uma nação, a que região aquela pessoa pertence, qual a origem dela dentro. Por quê? Porque a maneira de falar. Então veja só, que a maneira de falar identifica. Então, nós sabemos se uma pessoa pertence ao reino de Deus ou ao reino das trevas pelas palavras que ele fala, pela maneira, por aquilo que ele diz. Então a linguagem identifica se alguém pertence ao reino das trevas ou se pertence ao reino da luz. Ora, se uma análise linguística conseguimos entender de onde essa pessoa vem, quer dizer então que se fizermos a análise espiritual da linguagem de alguém, nós saberemos sem dúvida se essa pessoa ela é de Deus ou não, se ela vem da luz ou se ela vem das trevas. Então Jesus falou, olha, pelo fruto se conhecem, pelo que a pessoa fala nós conhecemos. Interessante que Jesus ele foi muito rigoroso aqui com as pessoas que o seguiam, porque havia muitos ali que eram falsos. Então ele falou, raça de víboras, se vocês são maus, como é que vocês podem falar coisa boa? Porque quando falavam alguma coisa boa, na verdade estavam enganando os outros, e não de fato falando aquilo que vinha do coração. Então Jesus falou, olha, pelo fruto você conhece a árvore. A maneira como nós podemos, sem dúvida, identificar uma árvore é o fruto. Esse fruto aqui é da árvore tal, então esse pé é um pé de laranja, de limão. Qual tipo de limão, qual tipo de laranja? Porque o fruto permite conhecer a árvore. Ora, e olha só então que Jesus estabelece um paralelo. Ele vai falar da boa árvore e vai falar da má árvore. Quer dizer então que no mundo tem árvore má, tem árvore boa. Jesus fala do fruto bom e fala do fruto mau. Jesus fala, olha, aqueles que falam coisas boas e aqueles que falam coisas más. Jesus falou que do coração, aqueles que tiram bondade, mas ele fala também que há aqueles que do coração tiram maldade. Ele disse, olha, pelas palavras haverá justificação, ou pelas palavras haverá condenação. Observe então que tudo isso aqui, Jesus fala, olha, nós percebemos tudo isso pelas palavras, pelo que nós falamos. É por isso que a Bíblia diz assim que até o tolo,
quando fica calado, se passa por sábio. Porque se a pessoa não falar nada, você não consegue identificar, você não consegue saber, você não consegue entender qual é a origem, a procedência dela. E uma coisa muito interessante é que Jesus ele finaliza esse discurso dele falando o seguinte: que as pessoas darão conta a Deus de todas as palavras que disserem. Meus irmãos, pense comigo, daremos conta de toda a palavra. É como se ele então dissesse: olha, eu estou escrevendo, existe um livro em que as nossas obras são registradas nela. Então imagine só, quer dizer que cada palavra que nós falamos, ela vai estar registrada. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É verdade, mas nós precisamos para isso nos arrepender, reconhecer as palavras que falamos que não são adequadas, pedir perdão a Jesus Cristo, receber o perdão e mudar a nossa linguagem, mudar o nosso vocabulário, mudar a origem daquilo que nós falamos. Então Jesus falou assim: o homem dará conta de todas as palavras frívolas. Palavras frívolas. Aí fiquei procurando, o que é palavra frívola? É palavra incoerente, é palavra inconsistente. Mas o termo incoerente, ele é importante para esse momento, porque olha só, que Jesus estava num contexto religioso, falando a pessoas religiosas. Ora, num contexto religioso, pessoas religiosas, a linguagem não pode ser incoerente. Nós não podemos ser algo e falar outra coisa, não tem jeito. Não tem como haver essa incoerência entre falar: olha, se as suas palavras são incoerentes com a sua vida, você vai ter que dar conta disso. Vai ter que dar conta, porque uma pessoa não pode falar que é de Deus, que é do reino de Deus, que é do servo de Jesus Cristo, que é templo e habitação do Espírito Santo, mas quando abre a boca, aí vem imoralidade, indecência, crítica, maldade, palavra abrupta, palavra estúpida, palavra grosseira, maledicência, palavrão, xingatório. Não, peraí, não é coerente. Não é coerente. Olha só, que a linguagem identifica a que reino nós pertencemos. Então espera aí, se eu sou do reino da luz, a expectativa que Deus tem, a expectativa que o Espírito Santo tem, a expectativa que os anjos têm, é que quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos falar palavras que são coerentes ao reino de Deus, palavra de graça, palavra que edifique. Jesus falou assim, Paulo falou, né? E não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para edificação e que confira graça aos que ouvem. Meus queridos, há pessoas que falam mal do outro, que maldiz, que critica, que tem uma língua ferina, venenosa, e muitas vezes essa pessoa, ele fala mal até de si mesmo. Ele fala, porque eu sou infeliz mesmo, que essa minha vida é uma desgraça, que essa minha vida é um inferno, eu moro no inferno, eu vivo no inferno, tudo dá errado para mim. Quer dizer, o que essa pessoa está fazendo? Ou seja, será que essa linguagem dela é uma linguagem coerente com o reino dos céus? É do reino da luz? Não, não é do reino da luz. Isso não é coerente com o reino dos céus. Ora, a Bíblia diz então que quando abrimos a nossa boca, temos que falar palavras que edifiquem, que confiram graça, principalmente a nossa própria vida. Porque, queridos, nós temos vários núcleos de conflitos na vida. O primeiro núcleo de conflito que nós temos chama-se eu. Cada um tem um conflito consigo mesmo. Ora, então, se nós estamos em conflito conosco mesmo, nós temos que pensar, peraí, as minhas palavras, elas têm que ser palavras que vêm do trono, que vêm do reino de Deus, que vêm da palavra do Senhor, para a gente tentar corrigir e ajustar isso, para nós não sermos aqueles que amaldiçoam a si mesmos. Palavras são permissões e proibições. Palavras são permissões
e proibições. Pelas palavras que nós falamos, nós proibimos algo ou nós permitimos algo na esfera espiritual. Se a pessoa fala então que a minha vida é uma desgraça, que só está tudo errado para mim, que aqui eu não consigo ser feliz, que eu vou ao inferno, onde eu vou dá tudo errado. Essa pessoa, ele está dando permissão a espíritos opressores para que vão sobre ele e tornem essas palavras cada vez mais realidade. Espera aí, como que a sua vida pode ser diferente se você fala que é tudo errado? Como é que a sua vida pode ser diferente se você fala que você é infeliz, que nunca vai ser feliz na vida? Como é que a sua vida pode ser diferente? Se eu abrir a boca, você começa a dar legalidade? Ora, temos que pensar nisso antes de existir contrato no papel, registrado, com testemunha, com reconhecimento em firma de cartório. Antes de existir isso, existia algo chamado, sabe o quê? Palavra. Só palavra. Falou a palavra, deu legalidade, deu validade, a partir do momento que falou. Então, queridos, nós temos que pensar sobre o que nós falamos. É por isso que a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Então nós temos que aprender a engolir nossas palavras. Nós temos que aprender, como a Bíblia fala, em Tiago, nós temos que aprender a refrear a nossa língua. Porque diz assim, olha, se você não é capaz de refrear a sua língua, a sua religião é inútil, a sua religião é vã, não serve para nada, porque você não consegue nem refrear a sua língua. Olha o que a Bíblia fala. Então, Deus, Ele é muito meticuloso nessa questão da linguagem das palavras, porque isso nos identifica. A psicanálise é uma ciência muito interessante que estuda o comportamento do homem por meio da fala. A cura vem da fala. E muitas vezes o psicanalista, ele vai perceber algum problema com essa pessoa quando ela fala. Ele não sabe que está falando aquilo, mas quando ele fala algo, ele vai cometer os lapsos. E naqueles lapsos, o psicanalista fala assim, você tem um problema nessa área, porque você falou. Porque você falou. Aí nós entendemos, quer dizer então que a fala, ela revela problemas que nós temos. Ela revela dificuldades que nós temos. Então, nós temos que nos adequar a nossa linguagem ao reino de Deus. Quer dizer que o reino de Deus fala uma linguagem. E nós temos que falar essa linguagem do reino de Deus. Os estudiosos da didática para novos idiomas, eles falam o seguinte, olha, para você aprender um idioma novo, a melhor maneira é você se expor a essa linguagem, é você se expor a esses falantes, como é o caso de um intercâmbio. Vai para os Estados Unidos que aprender inglês, fica lá 1 ano, fica lá 6 meses no meio de americano falando inglês, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vem desse país falando. Mas chinês, mandarim é muito difícil. Se for para a China e fica lá 1 ano no meio de chinês, vem de lá falando mandarim. Com certeza. Por quê? Porque é a exposição, é o convívio, é o relacionamento que nos dá determinada linguagem. Exatamente isso. Então, veja só que se pelo convívio com pessoas de um idioma, de um dialeto, nós aprendemos aquele dialeto, aquele idioma, quer dizer então que se nós nascemos de novo, olha só, nascemos de novo por meio de Cristo, quer dizer que se nós agora fazemos parte do reino de Deus, essa é a linguagem que nós precisamos falar, e é a esse ambiente que nós temos que nos expor. Eu sou do reino de Deus, então eu preciso me expor a esse ambiente. Pastor, mas eu fui ao culto domingo. Meu Deus, a semana são 24 horas vezes 7. Se nós, nessas 24 horas vezes 7, quantas horas nós estamos de fato ligados, voltados ao reino de Deus? Quer dizer, nós precisamos desse convívio. Muito comum adolescente começa a frequentar um grupo, ele começa a pegar os cacuetes, começa a pegar a linguagem, começa a falar igualzinho o outro fala.
Gente, na moda até falar errado. Ah, porque nós gosta disso, né? Nós gosta. E aí um escuta falar, o outro fala também, porque nós gosta, nós quer aquilo ali. Por quê? Os outros estão falando, ele acha bonito, ele acha legal aquilo ali, mas por quê? Porque ele está exposto àquela linguagem. Ora, se nós então somos do reino de Deus, como é que nós vamos viver? Nós vamos então buscar pessoas que vão falar a linguagem coerente com o reino de Deus. Nós vamos procurar nos espelhar em pessoas que falam as mesmas palavras que Jesus falava, pessoas que vão ensinar, que vão influenciar a nossa vida. Quer dizer, nós precisamos disso, de estar com essas pessoas que vão falar essa linguagem, porque se nós começamos a conviver com alguém que só fala palavrão, só fala palavrão, só fala palavrão, daqui a pouco a gente está xingando também, fala um palavrão. Uai, menino, onde é que você aprendeu isso? Ora, a gente sabe que a criança, ela reproduz aquilo que ela ouviu. Ela reproduz o que ouviu. Por isso que é importante. Quem é que toma conta do seu filho? Onde é que seu filho estuda? Onde é que ele passa tempo? Qual é a qualidade dessas pessoas? Porque a tendência dele reproduzir aquele ambiente é muito grande. Inclusive nós que somos adultos. Inclusive nós. Há essa tendência de nós repetirmos essa linguagem. Então, se nascemos de novo e queremos falar a língua do reino de Deus, precisamos nos expor a essa linguagem. Assim como quem quer falar inglês vai para os Estados Unidos, quem quer falar mandarim vai para a China. Então, se eu quero falar a linguagem do reino de Deus, eu vou me expor às pessoas do reino de Deus. Eu não posso estar lá no boteco agora, todo mundo xingando, ouvindo pagode, música com letra estranha, e dizer, não, porque eu sou um crente, eu quero aprender o reino de Deus, eu quero aprender a linguagem. Não vai aprender de jeito nenhum. Assim, nós assimilamos a nova linguagem que vai fazer parte de nós. Queridos, a nova linguagem é parte do ser humano. Então, a linguagem do reino de Deus, a linguagem dos céus, ela passa a ser parte da nossa vida. Nós temos que entender isso, porque Jesus falou assim, olha pelo fruto se conhece a árvore. Nós somos aquilo que nós falamos. Ora, se nós somos aquilo que nós falamos, será que nós falamos realmente o que está no nosso coração? Jesus falou sim, porque a boca fala aquilo que está cheio do coração. Ora, se nós então, num momento informal, deixamos escapar alguma coisa, é porque existe algum lugar no coração que está lá. Por isso nosso coração, ele tem que ser pleno, totalmente pleno do Evangelho. Daí vem a necessidade de orar, de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de memorizar a palavra do Senhor, de trazê-la para o nosso dia a dia. Porque nos momentos de dificuldade, em vez de eu falar, mas que droga sou, eu vou falar, Jesus tem misericórdia. Em vez de falar que droga, quando a coisa não funcionou, que você ficou frustrado, em vez de chutar o pau da barra, você falar, oh meu Deus, tem compaixão de mim, porque é a linguagem do reino dos céus, é a linguagem do reino de Deus. Veja só, que os discípulos tiveram um privilégio como ninguém na história. Eles conviveram com Jesus durante 3 anos. Meus irmãos, imagine esse privilégio. 3 anos com Jesus, de manhã, à tarde, à noite. Eles moravam juntos, eles eram errantes, né, no sentido de andar aqui, ali, acolá, sem direção, iam para todo lugar que precisava. E aí, então nós entendemos que 3 anos expostos ao ensino de Jesus, à orientação de Jesus, aos conselhos de Jesus, aos exemplos de Jesus, aos valores de Jesus. Meu Deus, olha, um curso intensivo de Jesus na vida deles. 3 anos, Jesus influenciou aqueles homens. 3 anos, Jesus incutiu na mente daqueles homens o valor do reino dos céus. Então, nós precisamos ser aqueles que vão influenciar a linguagem dos outros. Nós precisamos ser aqueles que vão influenciar. Interessante que o Pedro, gente, até na hora que ele negou Jesus, quando chegou a 3ª mulher, falou assim, não, você estava com esse Galileu sim, porque a sua maneira de falar te denuncia. Porque ele aprendeu a falar igual a Jesus.
Ele aprendeu a linguagem com Jesus, e quando a pessoa questionou, falou assim: não, eu não conheço esse homem, mesmo negando, e falou: olha, não, você fala igualzinho ele, você sim, você é da turma dele. Quer dizer, Pedro não conseguiu se esconder por causa da linguagem, por causa da maneira como falava, ele não conseguiu se esconder. Houve uma revolução em Israel entre duas tribos. E o interessante é que aquele povo, por causa da distância, eles tinham um som diferente. Um falava chibolete, o outro falava cibolete. Então, como eles eram todo mundo muito parecido, eles se misturaram. Só que eles colocaram uma ponte lá e disse: olha, tem que passar aqui para ir embora, para atravessar. E aí, quando a pessoa ia atravessar, dizia assim: fala cibolete. Se a pessoa falasse chibolete, você não é dos nossos, você está infiltrado. Ou seja, foi a maneira como eles descobriram a maneira de falar. É a maneira de falar, ou salvava a vida deles, ou os condenava. Que eles estavam em guerra. A maneira de falar. Quer dizer, daí para a gente entender a importância de como é que a linguagem nos identifica. Veja só que Pedro, depois que ele curou o coxo de Formosa, ele foi levado às autoridades judaicas porque estavam reprimindo a atitude dele. E olha só que quando Pedro conversou com eles e explicou o que ele estava fazendo, por que estava fazendo, disseram assim: ah, você é da turma de Jesus, porque a sua maneira de falar identifica você com ele. A sua maneira de falar. Seria, esse homem estava com Jesus, olha a maneira de falar. Olha como ele fala, esse homem estava com Jesus. Então Pedro, em toda a situação, disseram: você estava com Jesus. E bom seria, meus queridos, bom será, se as pessoas ao falarem conosco, disserem assim: você é de Jesus, não é? A sua maneira de falar te identifica. Você deve ser de Jesus, né? Porque a maneira que você fala, é Jesus que fala assim. Ou seja, é o reino de Deus, é o reino da luz que vai nos trazer esse conhecimento. Então, ao conhecer Jesus, ao coxo de Formosa, pelo testemunho de Pedro, aquele coxo, gente, conheceu Jesus. Pedro falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Então ele passou a conhecer por meio da linguagem do reino de Deus, e ele começou a falar a linguagem do reino de Deus. A Bíblia fala assim, que o coxo de Formosa, quando Pedro profetizou sobre ele, pegou pela mão e levantou, a Bíblia fala que ele levantou saltando e ele louvava a Deus. Ele glorificava o nome de Deus. Essa é a marca da vida transformada. Queridos, essa é a marca da vida transformada. A vida transformada por Jesus Cristo, a vida transformada pelo Espírito Santo, ela tem essa marca, é o louvor, é a adoração, é a glorificação a Deus em qualquer circunstância. Por isso a Bíblia fala assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, Senhor, mas a situação está complicada. Louva, adora, dá graças. Glorifica a Deus, dá graças. Como diz a música da Ludmilla, né? Nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Em tempo de conflito, nunca pare de louvar. Nunca pare. Porque essa é a arma espiritual. E quando nós louvamos, adoramos, exaltamos a Deus, estamos dizendo inclusive aos demônios, aos opressores: você não pode me atingir, porque por mais que eu sofra, eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o nome do meu Deus. É isso que nós precisamos fazer, nos dar a conhecer pela nossa linguagem, porque a nossa linguagem, ela vai ser similar à linguagem do Senhor Jesus Cristo, que ele passou a louvar a Deus. Isso é a linguagem do reino de Deus. Nunca pare de louvar, nunca pare de adorar. Fale às pessoas de esperança, fale de esperança, fale às pessoas de oportunidade. Fala com elas que existe um Deus que é vivo e que pode intervir na vida dela e mudar aquela situação. Não seja aquele que vai jogar a pá de cal,
Não seja aquele que vai, né, dizer, olha, acabou, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Não seja essa pessoa. Seja o pregador da esperança. Seja o pregador da graça. Fala da graça de Deus. Seja gracioso ao falar. Tenha na sua vida a graça de Deus. A graça de Deus nos faz ser amáveis. A graça de Deus nos faz ser gentis. A graça de Deus nos faz ser bondosos. E isso é facilmente perceptível na nossa linguagem, na maneira como nós falamos com as pessoas. Então, essa é a linguagem do reino de Deus, é a linguagem da gratidão. Agradeça a Deus, agradeça as pessoas, abençoe as pessoas, coloque sobre elas o nome de Jesus. Fale da verdade e fale a verdade, porque a mentira, a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e mente desde o princípio. Por isso que ele fez que é mentiroso e pai da mentira, e quando mente fala daquilo que lhe é próprio. Agora não, nós somos da verdade. Enquanto o diabo, ele é a mentira, Jesus disse, eu sou a verdade. Ou seja, então os reinos, eles se identificam bem claramente. Temos que falar de gratidão. Seja grato, seja grato. Ah, mas eu agora estou com raiva dele. Mas ele já te fez coisas boas? Já, seja grato pelo que aconteceu de bom. E não coloque em pauta as coisas agradáveis, porque elas nos escravizam. E vão colocar amargura no nosso coração, na nossa mente. E quando a gente abrir a boca, o que vai sair? Amargura, ressentimento. Não! Vão lembrar do tempo bom, vão lembrar das boas coisas. Esquece aquilo que não deu certo. Esquece aquilo que foi maldade. Nós precisamos ter palavra de incentivo às pessoas. Incentivo. Nunca fale com uma pessoa assim, não vai dar certo. Nunca fale com uma pessoa, não tem jeito não. Nunca fale com uma pessoa, se eu fosse você, não fazia isso não, porque você sabe que isso vai dar errado. Você não consegue, você não vai dar conta, você não é capaz, você não tem competência. A gente nunca fala isso com alguém. Pelo contrário, a gente vai dizer, olha, vai, insiste, tenta sim, persista, você pode conseguir, encoraje as pessoas e não desestimule as pessoas. Precisamos, queridos. Interessante que não são só palavras, é a tonalidade, é a maneira com que nós falamos. Se você chegar para uma pessoa que está na sua frente e falar assim, dá licença por favor, isso é sinônimo de sai da minha frente. Dá licença, por favor. Significa sai da minha frente. Não. Então, a gentileza é fruto do Espírito Santo. Nós temos que cultivar isso, meus irmãos. E cultivar isso com esforço, porque não é fácil. A nossa tendência é fazer o errado, é falar bobagem, é falar coisa inadequada. A nossa tendência é essa. Por isso, então, que nós temos que fazer esforço para a gente conseguir manter um alinhamento com Deus. Então, mantenha uma tonalidade divina, de educação, de maneira gentil, de maneira meiga. Ah, queridos, veja bem que a nossa linguagem tem que ser recheada pela palavra de Deus. Quando a gente memoriza a palavra do Senhor, a gente vai falar a palavra do Senhor nos momentos difíceis. Quando alguém precisa de um conselho, de uma orientação, numa crise, é a palavra que vem. Gente, não é a palavra como jargão, não é a palavra como uma interjeição, que agora, falei um dia que a misericórdia, gente, que é assim, aquele recurso divino para a pessoa quando não merece mais nada. Isso é misericórdia, é o recurso, é o último recurso para quem não merece mais nada. E as pessoas então banalizaram a misericórdia, porque qualquer coisa, misericórdia. Peraí, precisa de misericórdia para esse caso? Não, a misericórdia é o último caso, é quando não tem saída. Aí tudo quanto há, misericórdia, sangue do Cordeiro. Ou seja, começa a profanar. Se a situação não requer essa palavra de fato, se é só uma interjeição, nós estamos profanando. Tem que falar a palavra certa, na hora certa, para não desvalorizar a palavra. É inflação, inflaciona.
Eu gosto muito de falar isso, né, gente? De corrigir isso, né? Que é o tal de eu adoro, né? Porque eu adoro isso, que eu adoro aquilo. Inflacionou. Adorar, só existe uma situação para usar essa palavra. Quando nos referimos a Deus. Só. Ela é exclusiva. Ela só existe para essa finalidade. Se tirar a adoração a Deus, a palavra adorar não existe. Não vai existir. Então, queridos, precisamos treinar. Gente, é treinar. Quando você vai estudar um idioma, alguns aqui estudam idioma, né? É um negócio difícil. Aí você tem que aprender a pensar naquela língua, você tem que aprender a ler naquela língua, a escutar naquela língua, você tem tudo ligado naquela língua, tem que memorizar vocabulário, tem que aprender palavras. É um esforço tremendo. Aí eu te digo, para aprender o reino de Deus, a linguagem do reino de Deus, é esforço. É esforço. Da mesma forma que uma vez alguém falou, você tem que memorizar tantas palavras de inglês por dia. É como se eu dissesse, olha, você tem que memorizar versículos da Bíblia, para você poder usar no dia a dia, para falar a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus nos identifica com Deus. Agora, queridos, existe a linguagem das trevas. Meu Pai, a linguagem das trevas, ela é totalmente desprovida de amor. E, olha só, as trevas tentam nos impor a linguagem deles. As trevas tentam, gente, arrancar da nossa boca palavra de maldição, palavra de maledicência, xingamento, palavra desprezível, palavra depreciativa. As trevas vão tentar nos puxar para o lado dele, vai dizer, olha, você vai falar é bobagem. Não, mas eu sou do reino de Deus. Não, você vai falar é bobagem. Tenta nos puxar para esse caminho de perdição. Para nós termos uma ideia sobre isso, olha o ataque de Satanás contra Jó. O ataque de Satanás contra Jó consistia em ele fazer uma coisa. Satanás falou assim, ele vai blasfemar contra ti na sua face. Falou com Deus, Deus falou, ele não vai. Tanto é que Satanás já em desespero falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Falou na boca da mulher dele, mas foi o diabo que falou isso. Amaldiçoa seu Deus e morre, porque ele queria, afinal de contas, que Jó falasse alguma palavra que agravasse a Deus, alguma palavra ofensiva contra Deus, alguma palavra que fosse incoerente com a virtude, com o caráter de Deus. Era isso que ele queria. E da mesma forma que Satanás ficou rodeando Jó, trazendo sofrimento, para ele falar bobagem contra Deus, para ele se revoltar contra Deus, esses demônios ficam também a nosso redor, tentando colocar na nossa boca uma palavra contra Deus, uma palavra de maledicência, uma palavra de incredulidade, uma palavra que até mesmo traga legalidade à atitude dele em nossas vidas. Eles vão tentar colocar na nossa boca a linguagem do reino das trevas. Amaldiçoa a Deus, xinga essa pessoa. Mas Jó, ele estava tão acostumado a falar a linguagem do reino de Deus, que na pior situação, ele disse, bendito seja Deus, foi o que ele disse. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Então, queridos, quando nós somos insultados, quando nós somos provocados, quando nós somos xingados, quando nós somos ofendidos, na verdade isso é manipulação demoníaca para arrancar da nossa boca palavras de trevas. Quando a pessoa te xinga, a vontade é xingar ela também. É isso. Quando a pessoa ofende, faz uma calúnia indevida, ele quer, sabe o quê? Nos tirar do equilíbrio emocional, para a gente falar bobagem e dar abertura espiritual para eles. Simplesmente isso. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele falou assim, olha, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar, e não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com seus feitos, e vocês se revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está dizendo, olha, é o novo homem,
O novo homem, o que ele fala? Ele não vai falar essas palavras, ou seja, palavra obscena, linguagem maledicência. Ele disse, olha, não, mentira, não mintam uns aos outros. Então Paulo estava orientando os irmãos, dizendo, olha, esse não pode ser o nosso procedimento. Então, querido, zombaria, mas eu estava brincando com ele, é demoníaco. É demoníaco. Qualquer forma de zombaria, gente, é diabólica. É diabólica, não é de Deus. Não é de Deus. Se para eu pregar, se para eu ensinar a verdade, eu vou começar a zombar de alguém que faz algo, eu estou sendo inspirado pelo diabo e não por Deus. Jesus nunca zombou de ninguém. Em nenhum ensino a zombaria faz parte do processo didático. Pessoa que o chacota para poder instruir, não, ou em qualquer ambiente nosso, zombaria, chacota, pessoas que desestimulam o outro, pessoas que roubam a esperança do outro com palavras malditas, a difamação replicada, por quê? Porque alguém me manda um post de maledicência e eu repasso aquilo. Ah, você viu a família tal aí, né, dos evangélicos? Não quero saber. Não é da minha conta, eu não quero saber. Se estão tendo dificuldade, vamos orar por eles. Ah, mas você sabe o que está acontecendo? Não sei, não quero saber. Não é da minha conta. Sabe, fofoca, saber da vida dos outros? Não, não, não. Porque nós pertencemos ao reino da luz. E nós não podemos ser ácidos na crítica. A crítica, quando tiver abertura, tem que ser com solução. Tem abertura? Tem. Fulano, se você fizer isso, pode dar errado. É melhor você fazer assim, que acha que assim vai dar certo. Crítica sem solução é maledicência. Se vai criticar alguém, tenha a solução. Senão, fica calado. Fica calado, porque não constrói, não edifica, não traz nenhuma vantagem a essa pessoa. No trabalho acontece muito isso, né? Demais. O outro tem que ter, mas ninguém dá uma solução para o problema, ninguém propõe nada. Sempre mostra o que está errado e não o que está certo. Eu fico lembrando da história do sapo lá no brejo, né? Da historinha, 4 vezes 4, 4 mais 4, 4, tá errado. 4 vezes 4, 4 mais 4, 4, tá errado. É o sapinho do brejo, né? Ué, mas não falou qual que é o certo? Só fala que está errado, mas qual que é a conta certa então? Não tem. Ou se a pessoa também vai ter a coragem de falar, né? O que é necessário. Se for oportuno e a pessoa pedir a nossa opinião, a nossa intervenção, aí sim. Do contrário, gente, tem que ficar calado. Ah, mas eu sou um supervisor. É da minha alçada? É, então eu vou lá, vou corrigir e vou ensinar a fazer o certo. Porque se eu sou um supervisor, eu só corrijo o funcionário, mas não ensino para ele fazer certo, eu estou mais errado que ele. Quer dizer, esse é o processo. A Bíblia, ela nos manda ser coerentes. A questão toda é coerente, meus irmãos. Se nós somos desse reino, a nossa linguagem é desse reino. Olha só que Tiago, quando ele escreveu, veja só o que o texto fala, né, quando Tiago escreveu orientando os irmãos. Veja só, ele falou exatamente isso aqui. Ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha que coisa interessante. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer, quem consegue disciplinar a língua, gente, consegue colocar disciplina no corpo. Ora, se colocamos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, com isso dirigimos todo o corpo dele. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano.
A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Olha o que Tiago falou. Ele está invocando a coerência. Jesus falou isso. Mas peraí, vocês não podem ser incoerentes não, mãe. Como é que pode você, do mesmo tesouro, da mesma fonte, sair dois tipos de água? Jesus disse, olha, incoerência não. Então Deus nos manda ser coerentes com o reino dele. E para ser coerentes com o reino, queridos, esforço. Tudo. Jesus falou assim, o reino dos céus é alcançado pelo esforço. Ou seja, mas Jesus não deu a salvação pela graça? Deu. Agora permaneça nele com esforço. Permaneça nele com esforço. Então, o esforço significa que eu preciso vigiar a minha língua, que eu preciso vigiar a minha boca, que eu tenho que vigiar meus pensamentos para não dar vazão à coisa pérfida que é contrária ao reino de Deus. Portanto, o poder do Espírito Santo se manifestou nas palavras de Pedro, quando ele olhou para aquele coxo e falou, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, anda. E o homem não só andou, como também foi salvo. A obra foi completa na vida dele. O Espírito Santo se manifestou nas palavras de Pedro. Olha só, o Espírito que governa as nossas vidas vai se revelar em nossas palavras. Qual é o Espírito que governa as nossas vidas? Qual é o Espírito que governa a sua vida? Esse Espírito é dado a conhecer nas nossas palavras. Então, quando a gente abre a boca e fala, a gente conhece quem é o Espírito. Quando Pedro e João ficaram muito aborrecidos lá com os samaritanos, Pedro falou assim, Senhor, deixa que eu resolva isso. Eu vou mandar descer fogo do céu e queimar esse povo. Jesus falou assim, opa, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem veio para salvar e não para matar. O Filho do Homem veio para salvar a alma e não para destruir a alma do ser humano. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Por quê? Porque o Espírito que está em nós se revela em nossas palavras. O Espírito que nos controla se revela em nossas palavras. Essa é a ideia. E interessante é que Ezequiel está passando um momento difícil de cativeiro lá do povo de Israel. E Deus falou assim, Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa. E Deus então o arrebatou e o levou a um vale que estava cheio de ossos secos. Milhares e milhares de ossos amontoados. E a Bíblia diz então que ele andou ao redor daqueles ossos e eram sequíssimos. E Deus falou assim, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Falou, Senhor, tu sabes. Aí Deus falou assim, Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos, profetiza vida. Então ele fala assim, eu profetizei conforme foi ordenado, e os ossos começaram a se juntar, cada osso na sua respectiva parte, e depois nasceram tendões, e nasceram músculos, nasceu pele, mas eram corpos mortos. E aí Deus já falou, agora Ezequiel, profetiza ao Espírito da vida. Fala, Espírito da vida, sopra sobre esses mortos para que vivam. Sopra, Espírito da vida. E ele soprou. E ele profetizou e o Espírito soprou. E a Bíblia diz então que se levantou um exército sobremodo grande. Um exército formado de homens fracassados. Aqueles ossos eram de homens guerreiros que morreram em batalha, pessoas que foram derrotadas. Mas a palavra profética sobre um morto que foi derrotado em batalha, que não foi capaz de resistir ao inimigo, que não foi capaz de preservar a própria vida, a palavra profética proferida sobre ele, a Bíblia diz então que ele se levantou.
o osso se formou, a pele se formou, e agora levantou um exército que não poderia mais ser derrotado, porque ele foi trazido à vida pelo próprio Deus, pela palavra profética. Então, queridos, assim como Deus falou com o profeta Ezequiel, Deus está falando conosco. Profetiza vida, profetiza vida, fala de salvação, fala de esperança, fala que tem jeito, fala que vamos conseguir, fala que nós vamos vencer. Não fica profetizando a derrota, o fracasso, não. Profetiza a vida. Mas pastor, se não aconteceu nada, você profetizou vida. Agora, essa parte não é nossa. Profetiza a vida, porque quem soprou foi Deus, quem fez nascer vida nos ossos foi Deus. Profetiza no seu dia a dia, profetiza onde você estiver. Cure as almas das pessoas pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Tem em sua vida esse remédio. Palavras curam, palavras dão vida, palavras restauram. Em 1983, eu pertenci ao batalhão de trânsito, e nós tínhamos um comandante lá, que tem nome de cavalo. Tinha, né? Não sei nem se está vivo ainda. E um dia esse homem estava muito aborrecido, esse comandante do batalhão todo. A tropa estava formada para sair do policiamento. Era mais ou menos uns 300 homens. Estava em forma no pátio, e esse comandante chegou lá, gente. Acabou com a gente. Ele falava até palavrão, xingava. Falou tudo assim, sabe? Eu fiquei pensando, eu fui assim, sabe, murchando. Falei, como é que eu vou sair para a rua agora para trabalhar? Para olhar o cidadão? Que esse homem destruindo a gente, falando que só cheio de vagabundo, homem à toa. E falou tanta coisa assim, dessa magnitude. E o comandante da nossa companhia, que era capitão, ficou assim caladinho, só olhando para ele. Aí o comandante acabou de falar as bobagens dele, saiu, foi embora. Aí o nosso capitão, atenção companhia, chamou, falou assim, olha, tudo que o senhor comandante falou, ele está certo, mas não se aplica à segunda companhia, aquela companhia dele. Não se aplica, porque essa companhia é a companhia formada de homens respeitáveis, de pai de família que são orgulho da sociedade. Eu me orgulho de vocês. Todo dia que eu venho trabalhar, eu penso que eu estou trabalhando com os melhores homens que existe nessa cidade. E aquele homem foi falando assim, gente, sabe? Aquela destruição que o outro trouxe, que eu fiquei pensando assim, o que esse capitão vai fazer agora conosco? Que nós estamos destruídos, como é que vai trabalhar desse jeito? Pois, queridos, ele conseguiu com palavras. Ele conseguiu, palavra destrói, palavra constrói. Então nós temos que ser aqueles que vão construir. Fale palavras que constroem, sempre. Mas quando eu estiver irritado, quando eu estiver nervoso, fala a palavra de Deus. Fala, não precisa estar sentindo, fala, porque está na Bíblia. Fala, não seremos instrumentos de destruição, mas seremos instrumentos abençoadores. Alcançaremos pessoas, e além disso, nós vamos mostrar a que reino nós pertencemos. A que reino você pertence? É a sua palavra, é que vai dizer qual o espírito que controla a sua vida. Quando a gente abrir a boca, todos saberão que espírito é esse. Então, queridos, nós vamos orar por um instante. Gostaria que cada um orasse, falasse com Deus sobre as suas próprias palavras. Não pensa no outro, não. Lá em casa tem uma pessoa que fala assim, lá no meu serviço. Não, é você e Deus. Fala com Deus. Vamos orar por um instante? Peça perdão. E pede a Deus, Senhor, me ajuda a falar o que é digno. Vamos ter um momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, tem misericórdia de nós, porque embora tenhamos nascido de novo em Cristo Jesus, tantas vezes, ó Deus, o inimigo tem conseguido, Pai, colocar palavras incoerentes, ó Deus, com a nossa vida. E muitas vezes, ó Deus, é na nossa casa, Pai, que nós falamos essa palavra. E muitas vezes, ó Deus, é sobre, Pai, as pessoas que nós amamos, a nossa família. É contra eles que falamos essas palavras. E tantas vezes, ó Deus, é lamentável que as palavras que nós falamos, ó Deus, são contra nós mesmos.
Oh Deus, tenha compaixão de nós, que tantas vezes somos, ó Deus, tão tolos, e somos, ó Deus, manipulados pelo mal, para usar palavras, ó Deus, que de um reino ao qual nós não pertencemos, Senhor. Não pertencemos às trevas, não pertencemos, ó Deus, à maledicência. Oh Deus, o Espírito que habita em nós, o Espírito que nos governa, é o Teu Espírito Santo, que nos ensina o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Oh Espírito Santo de Deus, desperta-nos para que nos apeguemos à palavra do Senhor de maneira tão intensa, Pai, que, ó Deus, ao abrir a nossa boca, possamos ser aqueles que profetizam vida, que falam de esperança, que falam de bondade, que falam, ó Deus, palavras edificadoras, palavras, ó Deus, que precisam sim, ó Deus, de corrigir pessoas, Pai, mas sempre com amor, com bondade, ó Deus, por um viés, ó Deus, benéfico, corretivo, Pai. Não, ó Deus amado, com estupidez, com ignorância, com grosseria, Pai, mas sempre, ó Deus, com muita graça, sempre, ó Deus, com muita esperança, sempre, ó Deus, com palavras de vida, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as palavras frívolas que nós falamos, perdoa as maledicências, Pai, perdoa, Deus bendito, tantas vezes, ó Pai, nos esquecemos quem nós somos, Pai, perdemos, ó Deus, a nossa identidade e nos misturamos com os outros e falamos como eles, ó Senhor. Oh Pai, tem misericórdia. Oh Senhor Jesus, lava agora a cada um de nós, lava-nos no Teu sangue, purificando-nos, para que a nossa alma, ela seja pura. Senhor Jesus, lava o nosso coração, para que tudo aquilo que é contrário ao Senhor, contrário à Sua palavra, seja em nome de Jesus, lavado, tirado de nossos corações, para que possamos, ó Deus, em todo tempo, glorificar o Senhor e exaltar o Teu nome, e pelas nossas palavras, Pai, darmos, ó Deus, a identificação, darmos a saber que nós somos do reino da luz, que somos governados pelo Espírito Santo, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que nós somos profetas do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Usa-nos assim, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus, para exaltarmos ao Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.